Aqueles que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós sabemos que o perdão é muito importante nas nossas vidas. Ninguém vive sem o perdão. Muitas vezes a pessoa pensa em perdoar, mas ela pensa ao mesmo tempo se estaria certa em perdoar alguém que lhe magoou. Nós entendemos que aqueles que são misericordiosos, eles próprios obterão a misericórdia. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Se perdoardes aos homens a falta que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Então, é muito claro as palavras no Evangelho, as palavras de Jesus, naquela época, para os seus discípulos. E esses ensinamentos, passados há mais de 2000 anos, eles são muito importantes para nós. E que nós possamos colocar esses ensinamentos nos nossos corações e nas nossas ações do dia a dia, permitindo que nos tornemos pessoas melhores do que fomos ontem. Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, quem tem o Evangelho em casa, não é? Pode olhar, ver essas palavras e tirar as suas próprias conclusões a respeito do que seja o perdão em nossas vidas. Então, meus irmãos, a misericórdia é um complemento da doçura, é uma virtude que complementa todas as outras virtudes que tem no Evangelho, que Jesus proferiu naquela época. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste em esquecimento e no perdão das ofensas. Mas nós somos seres em evolução. Nós estamos neste corpo, nós estamos visivelmente agora imbuídos de tentar evoluir, de tentar melhorar a nossa condição moral, a nossa condição ética, para que possamos sair de dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: como perdoar alguém que me ofendeu? Precisa-se de muito entendimento para perdoar alguém. Não aquele perdão da boca para fora, onde se perdoa, mas deseja o mal para o outro. Então, não é isso. Eu não preciso conviver com aquela pessoa que me ofendeu, mas eu não preciso ofendê-la desejando o mal para ela. Aí está a diferença, que muito poucas pessoas entendem e compreendem. O que o ser humano precisa evoluir é na questão de sentimento com relação ao ódio. As pessoas nem conhecem determinada pessoa e já falam: eu tenho ódio de fulano. Eu pergunto a vocês, o que fulano fez para que você odiasse? É sabido por todos nós, dentro da doutrina espírita, que tem ação e reação, que tem aquela questão de empatia, onde nós olhamos para a pessoa e nos sentimos bem. E há aquela questão em que muitas das vezes olhamos e não sentimos bem. Então, isso, por incrível que pareça,
está no Evangelho vem de outras vidas, de outras reencarnações. Mas nós, como seres aprendizes nessa escola chamada vida, chamada Terra, o que nós precisamos fazer? Evoluir, modificar os nossos sentimentos, para que possamos gerar harmonia entre nós e o outro, que muitas das vezes não se tem essa harmonia, não se tem pelo outro empatia, não tem aquela vontade de melhorar não só a vida, a sua vida, mas a do outro. Então, é preciso que a gente reflita que a gente não pode viver sozinho, a gente não vive sozinho, e a gente precisa aprender a amar, precisa aprender a ser ético. Hoje, muito difícil. Se a gente for trazer as palavras do Evangelho para os dias de hoje, a gente tem muito que aprender, porque a gente é muito orgulhoso, muito desavisado em determinadas coisas, e a gente poderia construir algo melhor para a nossa vida e para a vida do outro. Mas muitas vezes a gente pensa só na gente, esquecendo do outro, sendo egoísta ao extremo, e não é bem assim. Então, essa passagem do Evangelho, onde Deus fala para que sejamos misericordiosos, e se nós não somos misericordiosos, nós estamos em falta com Deus, com Jesus. Estamos em falta com Ele, porque não é isso que Ele quer da gente. A gente não pode ser conivente com o erro, mas a gente tem que saber olhar o que se passa com o outro. Quantas vezes você desdenha de alguém, julga alguém, prejuga alguém, sem necessidade alguma, esquecendo que você pode passar por isso? Então, meus irmãos, é preciso que nós estejamos atentos, que nós cuidemos não só de nós, mas que cuidemos das pessoas à nossa volta, que olhemos mais para o nosso interior, olhemos para esse mundo que nós estamos vivendo, porque ele já melhorou muito, mas tem muita coisa que melhorar, e ele é bom, as coisas boas estão aí, as pessoas é que precisam fazer uma reflexão maior com relação à sua vida, aquilo que ela está passando, o que o outro está passando. Então, misericordioso é um olhar complacente para o outro. Então, no Evangelho dos Humildes, de Rigonati, ele fala o seguinte, que ser misericordioso é uma pessoa que já atingiu um patamar de elevação moral e espiritual. E essa beatitude e essa passagem está no Sermão da Montanha. E nós sabemos, tem bem-aventurados os mansos, que por incrível que pareça, quando eu escolhi esse tema, parece que na semana passada alguém já tinha feito bem-aventurados os mansos. Então, conquanto pareça, né, a gente tem que entender que é muito importante essa questão das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é um manancial de bênção. As beatitudes, o Sermão do Monte é muito importante na nossa vida. Só isso já é um bálsamo para todos nós. Misericordioso, de acordo com Rigonati, é o seguinte: misericordioso é aquele que se compadece da miséria alheia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos, tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, é ser amigo, é ser tolerante. A misericórdia, porém, deve ser uma virtude ativa, deve ir procurar os desafortunados e mitigar-lhes a situação dolorosa,
dentro das possibilidades que o Senhor concede a cada um. Deve saber estender a mão ao ofensor, num gesto resoluto de perdão e amizade. Como eu disse, não precisa ser conivente com o erro do outro, basta que você tenha um olhar de compaixão e ver que aquele erro, na maioria das vezes, você não entende, não sabe como aquilo ocorreu, mas você deve pensar, e se fosse comigo? Coisa que nós esquecemos, não é? Então, os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque aquilo mesmo que fizermos aos outros, isso mesmo receberemos. Espíritos em começo de evolução que somos, ainda muito sujeitos a erro, de que maneira mereceríamos a misericórdia divina, se não pela misericórdia que usamos. Meu óculos está meio ruim. A misericórdia que usarmos para com o nosso próximo. Então, vocês me desculpam, porque tem hora que eu não enxergo muito bem. Então, é isso, meus irmãos. Como que nós poderemos ter a misericórdia do alto, a misericórdia do Senhor, do Altíssimo, se nós não tivermos compaixão pelo outro? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E muitas vezes nós pré-julgamos o nosso irmão. E tem uma passagem no Evangelho, dentro dos misericordiosos, que fala que é para nós reconciliarmos com os nossos adversários. Porque se nós passarmos para o lado de lá com mágoa, com rancor, o que isso acarreta na nossa vida? Alguém sabe me dizer? De acordo com a lei da doutrina espírita, reencarnação, as próximas e futuras reencarnações, nós sabemos que a gente tem que vir, não é? E novamente lidar com aquele problema, com aquela pessoa. E se você passa para o lado de lá com ódio, com rancor, nós temos irmãos menos espiritualizados e esses irmãos podem nos obsediar. Daí a obsessão, daí as diversas doenças, né? Tanto físicas e doenças que podem nos afetar, não é? Através da obsessão. Então, é muito importante. Se eu tenho alguma mágoa, se eu tenho alguma dívida com alguém, que eu trate de melhorar e de fazer com que aquilo seja quitado, para que eu não possa ser prejudicado do lado de lá, e muito menos o meu irmão. Porque eles têm prazer em atormentar e perturbar as pessoas quando elas não estão em sintonia, quando elas não estão vigilantes, quando elas não cumprem com as suas obrigações, os seus deveres, tanto materiais, né, como morais, aqui nesse plano. Então, nós temos que prestar bastante atenção sobre isso. É muito importante que todos nós saibamos, que nós leamos o Evangelho, que nós estudemos para que a gente possa ficar ciente que nós podemos levar uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de amor, não procurando atrapalhar o nosso irmão, tentando e procurando fazer o bem, não é? Através do trabalho caritativo, sendo uma pessoa ordeira, sendo uma pessoa que trabalha, sendo uma pessoa que busca melhorar a si próprio, através não só de livros, não só de como se diz, de trabalhos, mas uma reflexão moral do que é que você está fazendo nesse plano, o que eu preciso fazer para modificar
os meus sentimentos, para modificar o meu interior, sair de dentro de mim mesmo e ir ao encontro do outro, ir ao encontro de melhorar a nossa condição moral e espiritual. Porque ninguém veio a passeio nesse plano. Todos nós temos uma missão a cumprir, seja ela pequena ou grande. O que interessa é que nós dediquemos a nossa vida a alguma coisa que vai fazer-nos bem e vai fazer o bem ao outro, não é? Eu falo que não precisa ser somente a doutrina espírita. Existem outras religiões que estão aí para nos ajudar a melhorar, mas é preciso que a gente trabalhe o nosso eu. É isso que é importante. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero alcançar isso. Mas, às vezes, não é a hora daquilo acontecer. Mas a pessoa tem que ter persistência, ela tem que ter paciência, ela tem que saber escutar a si e a Deus. Tudo nessa vida tem um tempo determinado por Deus. Se aquilo não está para vir para mim agora, que eu não saia esbaforida para aí, espraguejando, falando mal de uma casa espírita, de uma doutrina, de uma religião. Não é bem assim. Você tem que trabalhar consigo mesmo, você tem que perseverar. Você tem que ser feliz com o que você é, com o que você já alcançou até agora. Se você pode melhorar, trabalhe, conquiste, através do trabalho no bem, através do trabalho material. Faça alguma coisa para sair de dentro de si mesmo, para ir de encontro com aquilo que vai te levar, vai te fazer ser feliz. Então, é muito importante isso para todos nós. Então, Rigonati coloca de uma maneira simples para nós, falando que a misericórdia é um dom divino, é um dom sublime, mas eu preciso estar amparado de virtudes boas, porque ela engloba todas as outras virtudes que nós temos, que existe dentro de cada um de nós, que muitas das vezes a gente não percebe. Então é isso, meus irmãos. Sede misericordiosos para que o Pai seja misericordioso com você. E a gente sabe, né, que na antiguidade clássica grega, pouco se escreveu acerca do perdão, mas nós temos uma noção do que seja esse perdão, do que nós podemos fazer para sermos perdoados e o que podemos fazer para que não julguemos alguém, para que nós possamos viver em paz. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sou boba de perdoar fulano, não. Fulano me fez isso. Uai, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Não tem lógica. Você tem que ir trabalhando isso dentro de você. Isso é muito importante para todos nós. E essa questão de reconciliar também é muito importante. A questão de não julgueis para não ser julgados. O problema da ofensa também, que acontece diariamente nas nossas vidas, não é? Sempre tem alguém nos ofendendo, aí tem sempre alguém querendo rebater, falando, não, mas eu fui ofendido, eu tenho que pagar na mesma moeda. Não é assim. Pode até parecer piegas, mas não é. De acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. Só que se você trazer os estudos do Evangelho para os dias de hoje, a gente tem um choque. Tem um choque muito grande. Essas coisas foram escritas há mais de 2000 anos. É um legado tão importante para nós e está tão presente dentro de nós e não deveria sair jamais de dentro de nós. Mas nós nos esquecemos.
Sabe por quê? O mundo, as pessoas são muito imediatistas e tem muita coisa boa para ser oferecida para cada um de nós, mas também tem muita coisa ruim. E aí as pessoas, daquela ânsia de querer ter, naquela ânsia de querer ser alguém que não é, o que ela faz? Ela comete muitas coisas erradas. Ela comete. E hoje, eu estava até conversando com uma amiga ali, né? Ele falou, os jovens de hoje, eles não têm muita perspectiva, porque eles não estão nem aí. A educação saiu, parece que em desuso. Você vê, às vezes, algum vídeo, alguma coisa, você olha, ninguém sabe nada, ninguém quer aprender, todo mundo quer ficar de boa, quer ter as coisas sem lutar por aquilo. E é tão importante você trabalhar com as mãos e adquirir aquilo com seu suor. É tão importante você saber administrar, você saber viver em família, você saber ser comedido diante de uma multidão de pessoas, você saber se portar diante de algum lugar que você vá, muitas vezes sem querer criticar, mas sem entender o que está acontecendo, por mais que o pessoal fale que é modernidade, que nós estamos velhos, o que a gente vê são coisas muito desconexas, são muitas coisas impróprias na vida dos jovens, na vida dos pais. Eles se perderam com relação à educação dos seus filhos. É tanta informação, mas ninguém sabe colocar o que é bom aqui e o que é bom, o que é ruim aqui. Porque aquilo que não me convém, eu não vejo, eu não faço, mas aquilo que me convém, eu agrego para mim. Eu tento passar para o outro. Eu tenho que ter uma formação. E o que a gente vê hoje é as pessoas ridicularizando, odiando, sem conhecer, desejando o mal. Se eu perguntar se alguém conhece algum trecho, tem hora que eu falo, eu fui professora há mais de, 25 anos, 30 anos. Eu quero crer que eu eduquei alguma criança, que alguém esteja bem. Mas a gente fica triste com o que vê. A gente tentou e tenta fazer o melhor. Espero que os pais tentem e procurem dar uma educação de acordo para os seus filhos e que nós possamos, através da evangelização, mostrar um caminho melhor para as crianças, para os jovens, que os pais tenham entendimento, para que se forme uma sociedade mais justa, porque a gente vê muito desvario por aí, sem querer julgar, pré-julgar, mas o meu papel aqui, como evangelizadora, fazendo um estudo, tendo um pouquinho de conhecimento, lendo, é alertar, não só os pais, que têm crianças pequenas, mas os jovens, para que eles tenham consciência do seu papel em sociedade, para que eles aprendam a amar, para que eles aprendam a perdoar, para que eles aprendam a ter misericórdia, para que eles possam viver num mundo justo e não copiar de forma alguma aquilo que não interessa. Porque o que não interessa existe muito mais do que aquilo que interessa. Então, eu desejo a todos vocês uma noite de muita luz, uma noite de paz, e que o mentor dessa casa espiritual possa colocar um pouquinho mais de entendimento para todos nós e que possamos sair daqui mais fortalecidos do que quando entramos e que a luz
que emana neste ambiente e que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, numa semana tão bonita, porque nós somos cristãos, mesmo sendo característica da Igreja Católica, nós estamos vivendo a ressurreição de Cristo, o renascimento, e nós temos que renascer. É isso que é importante para todos nós, o nosso renascimento, a nossa tomada de consciência, o deixar de lado aquilo que não interessa e ir de encontro com aquilo que interessa e fazer o melhor para o outro, sem desdenhar, sem criticar de uma forma ferina, mas criticar com amor, com sabedoria, com luz e com compaixão. É isso que Jesus espera de todos nós. O meu muito boa noite e muito obrigada a todos vocês.